Olá, estamos nos estúdios do Grupo Norte em Brasília. Aqui comigo, Matheus Dones Guimarães, da Academia da Respiração. Eu sou Samuel Calado, gestor de redes sociais do grupo. E a gente vai falar sobre a academia e falar também sobre o Setembro Amarelo, mês de conscientização, mês de prevenção ao suicídio e conscientização também sobre saúde mental. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Matheus, eu muito queria feliz. que você começasse falando, né, sobre a Academia da Respiração. É uma Uhum. startup. Começou quando e qual o objetivo da academia? Legal. A Academia da Respiração é uma startup que tem como propósito reconectar as pessoas e organizações com o poder da respiração. Foi fruto de uma longa busca que eu comecei com 12 anos de idade, não vou me delongar aqui, mas foi uma busca pelo X da questão para a gente evoluir enquanto humanidade. Né? Eu acredito que a gente veio aqui para ser feliz, para ter uma vida plena, e eu sempre busquei, né, de que maneira a gente poderia ter isso e um mundo, por consequência, mais pacífico, mais justo, mais humano. É, e a gente então iniciou um processo que foi com o desafio de respiração em presença. Quando veio a pandemia, eu já atuava como biopsicólogo com grupos e organizações. E na pandemia, para levar meu trabalho para o digital, que para mim sempre foi um certo desafio, eu decidi focar no tema que eu mais gosto, respiração. Samuel, quando eu faço isso, eu começo a ouvir pessoas dizendo coisas do tipo: isso mudou minha vida. A solução que há tanto tempo eu procurava, finalmente encontrei, e a frase clássica foi um divisor de águas na minha vida. Então os retornos eles foram tão fortes, tão surpreendentes, que eu comecei a falar, cara, tem alguma coisa aqui. E aí conectando os pontos eu percebi, existe o X do X da questão, que é a respiração. Então, acompanhando esses grupos eu percebi que as pessoas esquecem de respirar, que elas precisam de um espaço para se lembrar de respirar, para se conectar diariamente com a respiração, para nutrir, né, e estabelecer de fato uma nova relação com a respiração. Foi quando então veio a ideia da academia. Foi um ano inteiro de ideação, né, da gente enquanto startup, e daí em 16 de junho de 2022 a gente veio ao mundo e estamos aí com mais de 2 anos de atuação e muito felizes, né, com membros em mais de 15 estados brasileiros, Portugal, Estados Unidos, e também com toda uma atuação também com o mundo corporativo, né? E está sendo muito bonito, cara, assim, muito bonito de ver realmente o poder desse trabalho, o poder de atuação, quando as pessoas se abrem para isso, né? Porque muita gente até é meio cética, eu amo céticos, porque eu acho fundamental a gente ter pessoas que, né, Ah, precisam isso funciona testar, nada, né? exatamente, sentir para ver se... Então eu desafio mesmo os céticos, né? E a gente sabe que tem assim uma certa resistência, algumas reticências, né? Mas como a nossa abordagem é puramente científica, a gente tem realmente conseguido abrir portas e a gente tem percebido a diferença que esse trabalho tem feito, né, na vida das pessoas e as organizações que são formadas por pessoas também. E estamos muito felizes com isso. Matheus, em várias situações, a gente fala assim, respira, É, calma, respira. Mas a gente não sabe o que fazer, respirar certo, vou respirar, o que é. fazer. É interessante isso, né? Porque acaba conscientizando sobre como respirar, o que respirar. É só um exercício ou tem vários exercícios? A gente tem dezenas de práticas, de técnicas que a gente faz na academia da respiração. Mas, de fato, isso é algo que acontece, né? Um conselho mundial, um grande ser chamado Murilo Gun, ele até fala sobre isso nas palestras dele, que é o conselho mundial que todo mundo dá, respira, né? Agora sim, de fato, tem formas e formas de respirar, tem milhares de possibilidades de respirar. E a gente percebe assim, né, que uma das primeiras constatações que eu fiz é que 90% das pessoas está respirando do jeito errado, tem disfunções que a gente chama em relação à respiração, né? Tá com elementos ali na respiração, padrões que são disfuncionais. E não por acaso, quando a gente olha para as ocorrências médicas, 90% delas são em função de desordens psicossomáticas, de excesso de cortisol, de processos inflamatórios. Quando a gente percebe, Samuel, todos esses casos, eles têm uma relação direta com a respiração. Não que a respiração levou a esses casos. Sim, a gente está num contexto altamente estressante e perturbador. Mas se essas pessoas estivessem respirando do jeito certo, adequadamente, possivelmente elas não entrariam nesses quadros. E também é a melhor maneira de tirar elas desse lugar, claro, com todo o tratamento necessário, mas sim a respiração ela é uma terapia, um tratamento, né, uma ferramenta natural que a gente tem para a gente promover, né, mais qualidade de vida, se liberar de casos de ansiedade, estresse, depressão. Isso
a ciência já tem comprovado cada vez mais. Nossa, antes de começar as gravações aqui, gente, o Matheus estava falando, né, com a gente sobre um dos grandes problemas que é respirar com a boca. É. Por que é um grande problema? E isso eu acho que quase todo mundo deve fazer isso. Tem gente que até fala, né? Ah, se não pode, porque tem como? Porque Deus é muito inteligente e a respiração é tão vital, tão essencial para a gente estar vivo, que ele deu uma via alternativa caso o nariz não funcione. Mas a tecnologia que Deus criou para a respiração é o nariz. Existem cerca de 30 funções que o nariz faz que a boca não faz. Gente, a boca foi feita para falar, para comer, para beijar, para cantar, não para respirar. Claro que em momentos específicos, sei lá, a pessoa está nadando, cantando, né? A gente sabe que em alguns momentos ela usa sim a respiração pela boca, mas no mais sempre. A gente tem um exercício que a gente faz inspirando e exala soltando o sonoro, né? Aí a gente usa pela boca na exalação, ok, mas sempre, sempre, sempre a gente deve respirar, com exceção desses casos pontuais, sempre pelo nariz. Né? E ainda mais num contexto como que a gente está vivendo hoje, né, de poluição do ar. Essa poluição do ar ela é perigosíssima para o sistema respiratório, para o sistema circulatório, cardiovascular. É algo muito complicado e eu inclusive recomendo às pessoas que estão em cidades que estão com mais poluição de usarem máscara N95, sim. Nossa, e ninguém fala sobre isso, né? É assustador. A gente achava que, acho que a compreensão geral é que a máscara protege, sei lá, vírus, mas a fumaça também... porque elas têm essa fumaça ela tem um material particulado que a gente chama PM2.5, que ele é muito pequenininho e ele acaba entrando nas vias aéreas, vai até os alvéolos e dos alvéolos entra na corrente sanguínea. Nossa. E ele é muito perigoso. Então, assim, em regiões, e infelizmente né, no norte, a gente está tendo muitos casos disso, né, na região norte, por conta desses absurdos que estão fazendo com a Amazônia. Aliás, meu irmão é agroecologista, ele até me trouxe essa informação, acho fundamental passar para frente. Incêndio natural só acontece por 2 motivos. Vulcão, que a gente não tem no Brasil, ou raio, não está chovendo. Então, assim, se diz 90%, mas a gente pode ter certeza que 100% desses incêndios tem a ver com a atuação humana. Então, infelizmente, isso está acontecendo muito na região norte, é fundamental que a população use máscara, tá? Para se prevenir, se precaver, né, de quaisquer problemas que venham aí por conta desse ar poluído. E teve um estudo, inclusive, feito envolvendo, inclusive, pesquisadores brasileiros que comprovou o quanto manter a floresta em pé e o quanto as reservas indígenas são fundamentais para a manutenção da qualidade do ar, que segundo a OMS a gente já sabe, 99% da população mundial já está respirando o ar poluído. Isso eram dados de antes de agosto, né, desse ano, então a gente está realmente precisando cuidar muito, cada vez mais da respiração. E ao respirar pela boca, a gente não tem defesa nenhuma, não tem filtro nenhum. Esse ar vai direto para os pulmões, então é fundamental que as pessoas respirem sempre pelo nariz. Esse é o conselho número 1 de saúde que eu dou para qualquer pessoa. E olha, se você respira pela boca, você vai ver sua vida mudar só com esse conselho, né, de respirar sempre pelo nariz. Eu estou me policiando para não respirar com a boca. Pois é. Matheus, eu sei que o pessoal que está em casa deve estar, passa pelo menos uma dica, um exercício. Gente, calma, calma. Antes disso, eu queria que você falasse sobre a importância, porque vocês fazem ações dentro de empresas, né? A importância de uma empresa levar a academia da respiração até o ambiente de trabalho para fazer ali exercícios, essa conscientização sobre como respirar, né? Legal, Samuel. Te agradeço por essa oportunidade, porque é um desafio ainda para a gente tem feito isso, mas ainda tem muito a conscientizar e a sensibilizar as pessoas, né? Então, o que a gente tem percebido nas empresas? Primeiro, a gente está numa crise de saúde mental e a gente não vai resolver essa crise com a mesma cabeça que criou. A gente precisa de um novo paradigma e eu acredito profundamente que para desafios, problemas complexos, as soluções precisam ser simples. Eu não gosto muito de usar preciso, tem que, mas nesse caso realmente tem que ser simples as soluções. E por mais que tenham muitas soluções super legais, super criativas, né, aplicativos, né, de inteligência artificial ali auxiliando na saúde mental, consultas com psicólogos online, o que é muito bom, muito importante que as empresas ofereçam, o que a gente percebe de diferencial assim, na nossa atuação
é que a gente traz um senso de autonomia para as pessoas. Porque, por exemplo, no meio de uma reunião, a pessoa vai fazer uma apresentação, ela percebe que ela está entrando num estado ali de ansiedade que pode derivar até um ataque de pânico. Ela não pode parar no meio e entrar na consulta com o psicólogo, mas ela pode acionar a respiração nesse momento. Inclusive ninguém nem percebe, você está ali no meio da reunião, está, né, com, enfim, as pessoas ali à sua volta e você está respirando e ninguém vai perceber isso. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa gerar autonomia para os colaboradores, para os líderes, poderem usar uma ferramenta que está sempre à sua disposição e que, de maneira única, tem um poder de atuação no nosso sistema nervoso, que é só o que manda em tudo no nosso corpo. Né? Tá bem Todos os próximo nossos aqui. sistemas derivam, né, tem uma relação direta com como está o equilíbrio do nosso sistema nervoso. A respiração é um portal, uma chave nesse sentido, porque é a única função que a gente consegue exercer total controle e que exerce influência sobre todas as demais funções neurofisiológicas e bioquímicas do nosso organismo. Então, a partir da respiração, a gente, por exemplo, não consegue controlar a nossa digestão, a gente não consegue controlar os nossos batimentos cardíacos, a gente não consegue controlar o nosso sistema linfático, tudo isso está no sistema nervoso autônomo. Mas com a respiração a gente exerce influência direta sobre tudo isso. A gente tem casos, por exemplo, na Academia da Respiração, de pessoas que tomavam medicamento há mais de 10 anos para hipertensão ou para pressão alta. Pararam de tomar esses medicamentos. Né? A gente tem casos de pessoas que tomavam medicamentos para insônia, pararam de tomar. Ansiedade, depressão, pessoas que tomavam medicamento tarja preta. Eu sempre falo, a gente está no Setembro Amarelo, é importante trazer, né, que sim, em alguns casos é importante para as pessoas, mas psiquiatras, psicólogos, né, quem medica alguém deve trazer um plano de em 3 meses essa pessoa poder ser liberada do medicamento. Né? E claro, a gente sempre fala para continuar com todo o acompanhamento para ir se liberando e ao mesmo tempo trazendo a respiração para a vida da pessoa, para que ela possa, né, se liberar. Então, é uma série de fatores, né? Voltando aqui especificamente para as empresas, e a gente está falando de pessoas, então por isso que as coisas se confundem um pouco, porque empresas são formadas por pessoas. Uma outra questão muito interessante é o foco, a capacidade de foco e concentração. Se a sua empresa está sendo movida por cafezinho, né, e as pessoas estão se sentindo sem energia, e se está tendo muito erro, né, às vezes uma empresa de contabilidade, por exemplo, ou então uma empresa, um hospital, Nossa. é fundamental que as pessoas tenham atenção. Qualquer erro pode ser fatal nesse caso, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisadora, a doutora Misha Jha, que ela atua na Universidade de Miami, ela é uma das maiores especialistas mundiais na ciência do foco. E ela, assim como todos os especialistas mundiais nessa ciência, chegaram à conclusão de que a melhor maneira de trabalhar o que eles chamam de músculo da atenção é através da prática de respiração consciente. Ela trabalha com médicos, com militares, pessoas que realmente precisam do foco afiado. Então a gente tem, por exemplo, na Academia da Respiração, o desafio do foco. Né? Uma experiência muito simples, online, e que os resultados são incríveis. Né? Então é fundamental que a gente tenha essa consciência, que a gente se abra para essa possibilidade de acessar uma ferramenta. E outra coisa muito legal que a gente percebe é que os colaboradores têm um senso de que a empresa está cuidando deles num nível muito profundo. Né, Matheus? Num nível muito profundo, porque, cara, essa empresa se preocupa até com a maneira como eu respiro. Que é tudo na realidade, mas assim, para eles dá um senso de que ela se preocupa até com como eu respiro. Então, dá um senso de ser cuidado, né? Traz um senso de integração. É muito interessante porque a nossa solução ela traz um alto nível de engajamento também. Né, que para líderes de RH é um desafio, né, poder engajar as pessoas numa solução que ele está ali com tanto carinho desenhando, construindo, às vezes meses, até trazer de fato para a empresa. Então a gente percebe que há muito interesse nas pessoas em saber como respirar, porque a gente nunca aprendeu isso nas escolas. A gente não aprende nem nas melhores faculdades de medicina. E é um conhecimento que está à nossa disposição, que a gente usa 20 mil vezes por dia e que, portanto, chegou a hora da gente aprender a usar. Né? Principalmente nessa rotina que a gente leva, né, Matheus? É tudo Com muito certeza. rápido. Tem que fazer logo, tem que postar logo, tem que produzir logo. Com certeza. E como funciona na empresa? Quem entra em contato, como é que... Passa aí esse serviço, como é que funciona? Eu sou um empresário, ou eu sou, sei lá, um gerente de RH, e eu queria trazer a Academia da Respiração para ali, para o meu âmbito profissional. Como é que eu faço? Entre em contato com a gente tem o nosso site, academiadarespiração.com.br. Se quiser já ir direto para o site corporativo, é /corporativo. E ali tem o nosso contato, a nossa gestora de relacionamentos institucionais vai te atender, né, e vai te acolher aí para a gente poder marcar um encontro. É sempre legal a gente fazer uma escuta prévia, a gente aplica inclusive uma pesquisa para saber o que está acontecendo na empresa, como é que estão
né, os colaboradores, a gente inclusive é uma pesquisa que faz um teste antes para saber quantas respirações estão fazendo por minuto, que é um dado fundamental para a gente, como está a taxa respiratória, né? Só esse dado já diz muita coisa. Já diz como é que está o nível de ansiedade na empresa, o nível de estresse, já diz como é que os possíveis problemas que as pessoas estão tendo só com a taxa de respiração, né? Com quantas respirações elas estão fazendo por minuto. Então, a gente inicia com esse diagnóstico e daí a gente vai desenhar uma solução que geralmente é muito legal quando começa com uma experiência para o corpo diretivo, né, para os líderes ali da empresa poderem sentir essa experiência, se engajar de fato no processo e daí a gente levar para o conjunto da organização. Mas claro, cada organização funciona de uma maneira, às vezes preferem que a gente comece ali no chão de fábrica para depois, né, ir subindo, envolvendo todo mundo. E vai ser uma alegria, realmente para a gente é uma grande felicidade poder contribuir com isso. Que maravilha. Então, ó, chegou a hora do exercício, Matheus. Bora. Eu vou até compartilhar aqui, né? Gente, para chegar até aqui, nossa, Uber cancela, misericórdia, trânsito e tal. E eu acredito que quase todo mundo enfrenta isso no dia a dia, é no ônibus, é na bicicleta, é na moto, é no carro. Falta tempo para respirar. Como é que a gente vai se conscientizar com isso? Me diga, pelo menos um SOS para quem está assistindo ali. Primeira coisa, gente, é o seguinte, olha... Eu vou até me preparar aqui. Essa desculpa não vale, tá? Falta tempo para respirar, porque você pode respirar enquanto você está fazendo tudo isso. Enquanto você está dirigindo, principalmente, né, no trânsito, né, quando está ali o engarrafamento, quando você está lavando louça, quando você está estudando, trabalhando, todo esse momento... Você pode aproveitar melhor o seu tempo se você está, né, consciente da sua respiração. Agora, antes, Samuel, de passar para o exercício, você me permite uma coisa? Eu permito tudo. Só uma coisa, porque como a gente está no Setembro Amarelo, eu acho muito importante trazer um dado científico assim, para as pessoas. Né? A gente aqui no Brasil, a gente é parceiro da Breath Body Mind Foundation, que é uma organização sediada em Nova York, sensacional, fazem um trabalho incrível ao redor do mundo, 20 países já que eles estão, mais de 20 países, tem feito um trabalho com o povo lá na Ucrânia, por exemplo, em função da guerra, eles atuam em casos de extremo estresse e trauma. E uma das primeiras intervenções deles, muito interessante, que tem tudo a ver com o Setembro Amarelo, foi com veteranos australianos da Guerra do Vietnã. Esse grupo, Samuel, eles estavam há 30 anos, desde que acabou a guerra, eles estavam tendo intervenções medicamentosas, terapêuticas, e todas elas falhando. Todas falhando. Às e vezes assim, o pessoal acha que o remédio, ele vai, né? Acho que a gente está nessa geração também, né? Toma remédio, dá certo. assim, esse imediatismo, gente, de buscar o remédio, claro que tem casos tem casos que ele é realmente muito importante para tirar a pessoa de onde ela está, para poder trazer para um estado de regulação, mas ele nunca vai ser uma solução permanente, nunca pode ser uma solução permanente. Né? A gente tem uma farmácia interior que a gente pode acessar através da respiração. E nesse caso foi muito interessante porque é um grupo que já tinha tido várias intervenções e que quando o Dr. Richard Brown foi lá atuar com esses veteranos, eles fizeram um workshop de 22 horas, depois fizeram um acompanhamento semanal e mensal. Organizaram em 2 grupos, foi um estudo científico de pós-doutorado, organizaram em 2 grupos, um grupo que teve a intervenção, outro grupo de controle. E o que eles perceberam, Samuel, foi incrível. Tinha inclusive uma equipe de filmagem acompanhando eles, e o pessoal da filmagem ficou, o que vocês fizeram? Essas pessoas chegaram aqui, né, destruídas, mal falavam com os outros, e agora estão aí sorrindo, estão se abraçando. Pessoas que estavam num quadro de extrema depressão, de gravíssima depressão, todos eles tomando 2, 3 medicamentos tarja preta, a maioria deles alcoólatras, na realidade todos eles alcoólatras, e eles conseguiram superar isso ao ponto que um deles falou, o que estava inclusive no pior dos casos, no pior dos quadros, ele falou, se vocês tivessem chegado a 30 anos, a gente não teria perdido 30 anos das nossas vidas. Isso como intervenção, Samuel, focada na respiração. Porque, como eu faço questão de falar, né, será que Deus, da maneira como você entende Deus, minha abordagem sim, é totalmente científica e hoje, cientificamente falando, não tem mais como a gente deixar Deus de fora da equação. Será que Deus, do alto da sua consciência, compaixão, do seu senso de amor por cada um de nós, amor incondicional, do seu senso de justiça, será que Ele iria condicionar coisas tão importantes e preciosas para a gente, como a nossa paz interior, a regulação das nossas emoções, a gente saber se relacionar melhor com os outros, e se relacionar, antes de tudo, melhor consigo mesmo, será que ele iria condicionar coisas tão importantes e preciosas a qualquer questão externa, como, por exemplo, um remedinho na farmácia?
Porque a pessoa que não tem dinheiro para comprar o remédio e a pessoa que mora num lugar que nem tem farmácia, como é que fica o senso de justiça de Deus, percebe? Então ele já colocou dentro da gente a melhor de todas as soluções. E essa solução está bem debaixo do nosso nariz, é a respiração. Só para concluir essa parte, teve um outro estudo científico, e essa foi uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. E aqui eu estou falando bem para os céticos também, tá? É para você que eu estou falando. Essa meta-análise de ensaios clínicos randomizados é simplesmente o que há de mais robusto em termos de estudos científicos. Eles pegaram 12 estudos independentes, 785 participantes, e eles concluíram que a respiração é sim eficaz, tão eficaz quanto terapia cognitivo-comportamental, tão eficaz quanto intervenções medicamentosas, só que de uma maneira segura, natural, sem riscos, sem contraindicações e que é ampla, que todo mundo tem acesso. Porque sim, gente, a gente sabe que o SUS não dá conta de todo mundo ainda, esperamos que um dia ele dê, mas é importante que a gente tenha uma solução alternativa para as pessoas que não têm condições e essa solução existe, porque Deus é justo e é então a nossa respiração. E agora sim, então, para passar uma técnica aqui para o pessoal. Vamos aos exercícios. Pelo menos um SOS. Né? Um SOS. Fazer no dia a dia. Tem uma respiração de SOS. Eu acho que a gente pode falar dela. Eu vou falar 3 em 1 aqui, pode ser? Pode. Que aí a gente dá mais ainda opções para as pessoas. Primeiro, inspirar e exalar sempre pelo nariz, da maneira mais calma que você puder, mais tranquilo possível. Para te auxiliar nisso, a chegar nesse lugar, você pode fazer um pouquinho da respiração da abelha. Então, a respiração da abelha a gente inspira e exala fazendo o som da abelha com a letra M. Só isso, sentindo bem essa vibração no nariz. Isso, além de tudo, auxilia as defesas naturais do organismo, porque promove óxido nítrico, estimula a produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador. E teve um estudo até que comprovou que pessoas fazendo 15 minutos 2 vezes por dia dessa prática tiveram um resultado tão bom quanto pessoas que usaram um sprayzinho de farmácia para rinocinusite. Então funciona até para isso, mas também traz um senso de calma e auxilia a acalmar, né, a realmente deixar mais lento esse ritmo da respiração. Então inspira e exala. Só isso, sentindo bem essa vibração na pontinha do nariz. É uma técnica ótima, inclusive, para as crianças. Né, para quando a criança está ali, né, dando um piti e tal, você fala, traz a abelhinha, cadê a abelhinha, né? E aí respira, fica ali 1 minutinho fazendo isso. E essa é uma prática ótima também enquanto está fazendo outras coisas, lavando louça, dirigindo. E aí, a partir disso, a gente pode trazer então uma prática que a gente chama de SOS. Eu chamo, né, eu nomeei ela de respiração da conchinha, porque a gente vai colocar as mãos em formato de concha e vai colocar assim, né, tampando toda essa região entre o nariz e a boca, e a gente simplesmente inspira suavemente e exala suavemente. Com a mão na concha. Com as mãos na concha, isso. Então, quando a gente faz essa respiração, a gente está simulando aquela técnica do saco de pão, sabe? Você já viu em filme, série, que o pessoal pega um saco de pão quando está nervoso? Até na figurinha. Então, aquilo ali foi inclusive proibido nos Estados Unidos, porque não entra oxigênio, é perigoso. Mas essa prática a gente consegue o mesmo efeito, que é o quê? Elevar os níveis de CO2 no organismo. Porque a gente está liberando o CO2 quando exala, só que o CO2, isso faz parte do processo respiratório, mas é importante que a gente mantenha altos níveis de CO2 no organismo. Inclusive, quando respira pela boca, a gente está desperdiçando muito CO2. E existem estudos que comprovam que existe uma relação direta entre os níveis de CO2 e o ataque de pânico. Pessoas começam a entrar em pânico quando o CO2 vai diminuindo. Então, com essa prática, a gente eleva o CO2 no organismo, pois é. A gente eleva o CO2, que auxilia no processo de oxigenação, inclusive leva mais sangue rico em oxigênio para o cérebro. E aí, o nosso cérebro, como ele foi moldado para a nossa sobrevivência, quando a gente está fazendo uma respiração lenta, suave e calma, e aí já vou passar a terceira que você pode fazer enquanto está fazendo essa da conchinha, conchinha. Teve a técnica maior, digamos assim, que é respirar pelo nariz, né? E aí a respiração coerente, que é algo assim fascinante. A ciência está começando a entender do que se trata a respiração coerente, que ela realmente é incrível. A gente na Academia da Respiração, que a gente tem, né, para as pessoas em geral, para o público em geral, a gente tem sessões ao vivo de segunda a sexta-feira, ao vivo no Zoom, e a gente fica 20 minutos todo dia fazendo a respiração coerente, com toda uma prática a mais que eu trago de, né, intenção, de emoções, enfim, muito legal. E é uma respiração bem simples, que a gente simplesmente inspira
e exala no mesmo tempo. Então, por exemplo, inspira contando até 3 e exala contando até 3. Se possível, inspirar e exalar sempre pelo nariz, da maneira mais... exalar não solta também, pela boca? porque Não, quando a eu tô gente solta pela chocado, boca... Matheus. Pois é, porque quando a gente Menino, solta pela desconstruiu então minha boca... vida todinha. Então, a gente solta pela boca, a gente desperdiça muito CO2. Eu tô chocado. E o CO2 ele é importante porque você tem, além da questão do ataque de pânico, o CO2 é o que desgruda a molécula de oxigênio do sangue, dos glóbulos vermelhos do sangue, para trazer esse oxigênio para o interior das células. Então até na conchinha também. Inspira e exala pelo nariz. Uau. Exato. Nossa. Pelo nariz. Sempre respirar pelo nariz. Às vezes a gente faz uma prática que é inspirar e fazer um... Aí a gente exala pela boca, ok? Alguns momentos específicos, ok, exalar pela boca. Mas é assim, 2, 3 minutos, sabe? A gente está sempre respirando, tanto inspirando quanto exalando pelo nariz. Não é por acaso que o nariz foi feito para a nossa respiração. Né? E o CO2 ele é fundamental, inclusive, para os níveis de energia. Se você está tomando muito cafezinho, está precisando do cafezinho para ter energia, é porque está com pouco oxigênio nas células. Oxigênio é o que as mitocôndrias que estão ali, são bichinhos que ficam no interior das células, usam para produzir ATP, que é a essência pura da energia. Nossa então, Senhora. quando a gente respira pelo nariz, a gente vai ter inclusive mais energia à disposição. A gente melhora uma série de funções no nosso organismo só por conta disso. E aí a respiração coerente é simplesmente inspirar, por exemplo, inspira, exala, inspira, 2, 3 e exala, 2, 3. Inspira, 2, 3, exala, 2, 3. Já dá uma calminha, né? Não é incrível? Já dá uma clareza mental até, né? Então, quando você faz isso, você está trazendo todo o seu sistema para um estado de equilíbrio incrível. Né? O seu sistema cardíaco, a frequência de ondas cerebrais, elas vão começando a entrar em sintonia com a respiração. Então a respiração ela começa a modular e a regular todo o nosso organismo, inclusive ativando áreas cerebrais, inibindo áreas cerebrais, por exemplo, relacionadas ao trauma, ao medo, à ansiedade, né, que é o sistema límbico, produzindo o neurotransmissor GABA, por exemplo, que justamente faz esse processo de inibição, produzindo hormônios associados ao bem-estar, e você também está trazendo a sua frequência cardíaca e a frequência de ondas cerebrais para um estado de harmonia a partir da respiração. Ela é uma regente dessa nossa orquestra interior. E aí, enfim, muitas coisas boas começam a surgir a partir daí, a gente começa a poder controlar melhor nossas emoções, se sentir mais equilibrado mesmo, conseguir escutar melhor as pessoas hoje conversam, não se escutam, parece, né? Tá cada um querendo dizer as minhocas que estão, né, ali, todos os pensamentos da sua cabeça, então você começa a ter mais clareza mental, muita coisa começa a mudar a partir disso. E, claro, né, assim, convido as pessoas a mergulharem nesse processo junto com a gente também. Agora, se aqui já te dá alguma, né, se você já percebeu alguma melhora, começa a praticar isso no seu dia a dia que você vai ver a sua vida mudar literalmente, como a gente tem visto tantas pessoas relatando. Então, abelhinha, a conchinha, 3 segundos respira, 3 segundos... Exala, que é a respiração coerente. Aí você pode começar a aumentar, 4 segundos inspirando, 4 segundos exalando. O ideal é você chegar, depende do tamanho da pessoa também, tá? Mas na média de 5 a 6 respirações por minuto. Ou seja, inspirar em 5 ou 6 segundos e exalar em 5 ou 6 segundos. Essa é a respiração coerente e que vai começar a trazer mais equilíbrio e coerência para toda a sua vida. É uma respiração realmente fascinante que a ciência está começando a descobrir e vocês aqui em primeira mão já sabem que ela tem um poder imenso. Matheus, muito obrigado. Matheus, da Academia da Respiração. Espero que você tenha anotado aí e vamos treinar, né? Vamos ali aprender a respirar, porque eu fiquei chocado, gente. Porque na minha vida toda e soltava com a boca. Interessante isso. Venha quantas vezes quiser aqui, Matheus. Muito obrigado. E eu queria só para encerrar, você olhasse ali para a câmera e desse essa dica de quanto tempo. Gente, ó, importante, legal. Quanto tempo. Pessoal, se lembrem de respirar, a gente esquece, eu esqueço às vezes, então por isso que é importante a gente estar também numa egrégora de pessoas que estão conectadas com esse propósito, né?
Mas simplesmente, né, mantenha a sua respiração pelo nariz da maneira mais lenta e suave possível, o máximo que você puder. Quando você perceber que não está assim, retoma a atenção para a respiração, percebe como ela está, começa a acalmar, seu foco vai melhorar, sua memorização vai melhorar, seu sono vai melhorar, né? Só a partir disso você vai estar mais presente, ou seja, se liberar de depressão, de ansiedade, de ficar ruminando ou se preocupando, você vai estar ali mais centrado no aqui e agora, percebe o que você está fazendo enquanto você está respirando. Respiração da abelhinha, inspira e exala soltando o sonoro. Respiração coerente, inspirar e exalar no mesmo tempo. E você pode fazer, inclusive, a respiração coerente junto com a abelha, até se quiser, mas você pode fazer também com a conchinha. Essa conchinha, ela inclusive tira as pessoas do meio de um ataque de pânico. Então, se você conhece alguém que tem sofrido com isso, auxilie essa pessoa. Se você tiver em qualquer situação que percebe uma pessoa passando mal, você pode agora trazer essa ferramenta, né? E realmente espero que isso auxilie muitas pessoas e que a gente possa espalhar essa mensagem de que a respiração é esse grande instrumento, esse grande presente que Deus nos deu. E agora chegou a hora da gente se reconectar com Ele. Mateus, muito obrigado. Pessoal, a gente se encontra na próxima. Calma, respira. Daqui a pouco a gente volta aí com outro conteúdo. Acompanhe o Grupo Norte de Comunicação. A gente está no Portal Norte, Rádio Norte, TV Norte também. E a gente se encontra.